Você pode dar uma glória a Deus aí? Sei que vocês estavam com frio com essa chuva toda. Vem? Quero chamar aqui o irmão Davi. Davi. Davi que matou o Golias. Glória a Deus. Aleluia. Hoje ele ficou na conversa de trazer uma palavra para cada um de nós nessa noite. Bem, vamos orar por ele? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Graças te damos, te exaltamos, te glorificamos. Te agradecemos, Deus, pela vida do teu filho, Deus, pela disponibilidade, Deus, que ele tem no teu reino, de apregoar a tua palavra, de levar o teu evangelho, Deus, pelo poder de paciência. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te peço, Deus, a tua proteção, Senhor, sobre ele nesse momento, sobre sua casa, sobre sua família. Que o Senhor, Deus, guarde toda a integridade física, Senhor, do seu filho. E que tudo aquilo, Deus, que leva o nome dele, Senhor, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor. O teu Espírito Santo, deixa ele nessa noite de graça, da tua sabedoria, Senhor, Deus, na vida deles. E que tudo aquilo, Deus, que ele venha compartilhar nessa noite sobre cada um de nós, eu tenho toda certeza que veio e ainda virá mais do teu trono, Deus, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, você pode dar glória a Deus mais uma vez? Quero pedir a você que abra o seu livro para meditar comigo. O livro de Gênesis, logo no início da Bíblia, capítulo 6. Vou ler apenas o verso 7, 8 e 9. Gênesis 6, versículos 7, 8 e 9. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para nós meditar. Gênesis 6, versos 7, 8 e 9. Diz assim: E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha até aí. Só o verso 6, 7. Verso 7, 8 e 9. Glória a Deus. Então acredito que vocês já devem ter ouvido falar dessa história. Então, logo no início do livro de Gênesis, o livro da criação, conta que o homem tornou-se pecador, né? Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, e o colocou no jardim do Éden. E aí o homem vivia livremente. Não havia dor, não havia morte, não havia sofrimento. Mas pela desobediência do homem, Adão e Eva, eles tornaram-se pecador. E por tornarem-se pecador, então a terra ficou corrompida, a maldade se multiplicou. E aconteceu em que Deus, ele sentiu o arrependimento de haver feito o homem e decidiu destruir não só o homem, como toda a criação que havia na terra, né? A história conta dessa forma. Então Deus decidiu destruir tudo que ele criou. E assim disse Deus: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, juntamente com os animais, as plantas e tudo quanto há na terra, porque me arrependo de os haver feito. Essa foi a decisão de Deus, né? Mas a história conta que havia um homem na terra por nome de Noé. E entre a nação da terra, Noé foi poupado. Isso me chama a atenção. Por qual razão Deus olhar dos céus à terra e tomar uma decisão de destruir tudo, e apenas um homem com a sua família, 8 pessoas, né? Ele com sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras.
Por qual razão Deus escolher apenas uma família de 8 pessoas? Por qual razão Deus escolher Noé? Por que não outra pessoa? Por que não mais alguém? E eu lendo esse texto aqui, eu fiquei impressionado. Mas, Senhor, qual a razão de Noé não ter se afogado também? Por que Noé não foi destruído? E por que apenas a família de Noé foi salva? O próprio texto diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor. Achou o favor do Senhor. A misericórdia do Senhor, a salvação do Senhor. Noé foi poupado, não foi destruído. E o próprio texto conta que Noé andava com Deus justo e reto. Essa foi a razão. Porque Noé não submergiu. A razão de Noé ter sido poupado, não ter sido afogado também nas águas, foi unicamente por isso. Por ele ter andado com Deus justo e reto. Então essas 3 coisas são bem fundamentais para a gente mastigar um pouco para entender o que é isso. Aleluia, Jesus. O que é isso? Como isso acontece? Meus irmãos e minhas irmãs, no mundo em que vivemos, o mundo está corrompido. A maldade do homem tem se multiplicado cada dia. É verdade, Senhor. Jesus ele declarou nas suas pregações que o evangelho do reino ele veio ao mundo como um pescador que lançou uma rede. E nessa pesca ele apanhou muitos peixes, mas nem todos os peixes são escolhidos, nem todos os peixes servem para o mantimento. Então, nessa pesca ele escolheu aqueles que é útil e aqueles que não foram úteis lançou fora. Jesus declarou que o seu reino aqui é dessa forma: muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Entre a multidão cristã, entre as igrejas, entre o povo evangélico do mundo, nem todos, como diz a Bíblia, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aleluia. Nem todos os que são chamados vão ser escolhidos. Então, a realidade é essa: a salvação do Senhor é para os escolhidos. E os escolhidos são os que verdadeiramente andarem com Deus justo e reto. Aleluia. Foi essa a razão de Noé ter sido escolhido. Por ele ter andado com Deus justo e reto. Os demais que não andaram com Deus em justiça e retidão não foram escolhidos. Apenas Noé e a sua casa. 8 pessoas. Nós vemos aí o costume de muitos pregadores dizer que Deus ele não quer qualidade, ele quer quantidade, quer casa cheia. Mas se a gente prestar atenção nesse texto, Deus não escolheu a quantidade, escolheu a qualidade. Aleluia. Ele viu em Noé uma qualidade que não viu nos demais. Noé andou com Deus justo e reto. Então foi essa qualidade que fez com que Deus escolhesse Noé. Glória a Deus. Aleluia. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos em uma luta. Estamos em uma batalha. E precisamos ser fortes. Precisamos nos esforçar. Precisamos procurar cada dia andar com Deus de forma legítima, justa e reta, para não corrermos o risco de sermos reprovados. Aleluia. Para que nós sejamos escolhidos. A Glória. salvação é nos dada por promessa, mas a promessa é para os fiéis. É para aqueles que andam com Deus de forma legítima. Veja que Deus ele fez uma promessa a Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis. A promessa foi feita no capítulo 12 de Gênesis. Deus falando para Abraão que ele seria pai de uma multidão, pai de uma grande nação. Abraão tinha 75 anos. 24 anos depois,
Abraão com 99, Gênesis 17, Deus fala a Abraão outra vez e diz: ande na minha presença em perfeição. E o que eu prometi, eu lhe honrarei. Aleluia. Confirmarei o meu conserto entre mim e você será pai de uma grande nação. Mas o Senhor estava requerendo de Abraão uma perseverança na sua presença em perfeição. Em outra tradução diz: ande na minha presença em obediência. Em outra tradução diz: ande na minha presença honesto. Em outra tradução diz: ande na minha presença de forma íntegra e sincera. Aleluia. Não é o bastante dizer que é cristão. Não é o bastante dizer que crê em Deus e vir na igreja. Não é o bastante dizer que está na presença de Deus. É preciso estar na presença de Deus de forma legítima, sincera, honesta, obediente, verdadeira, como Ele quer. Ele disse, aquela mulher samaritana lá em João 4, ele disse que Deus o Pai procura os verdadeiros adoradores, que lhe adoram em espírito e em verdade. Não é todo culto, não é toda igreja, não é toda adoração que Deus recebe. Ele recebe a adoração que é feita em espírito e em verdade, de forma legítima que lhe agrade. Aleluia. Não é todo altar que Deus pode estar presente. Eu já vi pessoas aí em lugares de igrejas, com o nome de igreja de Deus, mas no altar está imagem de escultura, está rosário, está medalhão, está coisas que não pertencem a Deus e dizem que é Deus que está operando. Então Deus não pode operar em um altar que outro santo ocupe, a não ser Ele, o único Senhor. Então a adoração que Deus recebe é aquela que é feita legitimamente em espírito e em verdade. Aleluia. Então Noé, ele alcançou a graça de ser escolhido por Deus, por ter andado com Deus de forma justa e reta. Aleluia. Deus é Espírito e Deus é Santo. E como o homem é pecador, não é tão fácil andar com Deus. Para se andar com Deus, é necessário verdadeiramente ter um esforço de renúncia de si mesmo. Como Deus é um Deus santo, não se anda com Deus de toda forma. Para decidir andar com Deus, é preciso abrir mão do seu caminho do mundo. Verdade, Senhor. Para andar no caminho de Deus. Para decidir andar com Deus, é preciso santificar-se. Se separar do mundo. A palavra santo significa separado. Sair do mundo para Deus. Limpo é não mais viver contaminado no mesmo caminho que ele viveu. Se a pessoa decidiu sair do mundo e vir para o caminho de Deus, então ela não pode mais estar se contaminando com o mundo. É preciso estar andando limpo com Deus. Senão não tem condições de andar. Deus andar como pecador, que o pecador ainda anda com a vida pecaminosa. Tem que haver um arrependimento nesse pecador, para que ele não seja mais esse pecador, seja santo, seja limpo. Aleluia. A palavra pecador no original, se for pegar pelo pé da letra no original, nós não devemos nem dizer que somos pecadores. Né? Somos falhos. Porque no original, pecador significa aquele que está cercado ou dominado pelo pecado. Misericórdia, Senhor. É o servo do pecado. Então, nós somos remidos, não somos mais escravos do pecado. Quando cremos em Cristo, viemos para Deus, se unimos a Deus, recebemos o Espírito Santo. Ao recebermos o Espírito Santo, andamos com Ele, andamos com Deus. E como andamos com Deus, não vivemos mais a vida de pecado que éramos. Não somos mais um pecador natural, original do mundo. Não, somos remidos pelo sangue de Cristo. Aleluia. Então, andar com Deus é isso, é receber o Espírito Santo e manter a comunhão com Ele. Mas para isso, é preciso arrepender-se de seus pecados. Verdade, Senhor. Recebendo a Cristo,
assumindo aliança com Deus e passando a viver para Ele, andar com Ele. Só se pode andar com Deus quando se reconhece que é pecador e decide deixar o caminho pecaminoso do mundo e receber o caminho de Deus. Aleluia. Então Deus, como Deus santo, só se anda com Ele aquele que se arrepende e recebe a Ele para a santificação de seus pecados. e sua alma. Aleluia. Deus, como é Espírito, então não pode ser visto pelos olhos naturais, só se anda com Deus por um ato de fé. Glória. Aquele que crê de todo o coração na sua existência, crê na sua palavra. Verdade, Jesus. As três maiores revelações da existência de Deus: o universo, tudo que podemos ver, sabemos que alguém o criou e o preserva e o sustenta. Isso é a maior prova de que Deus é existente, né? Então, como é que a gente prova alguém que Deus existe? Se essa pessoa disser que Deus não existe, você pode fazer uma pergunta para ela e dizer assim: fulano, se você chegar na sua casa e tiver um carro, você chama o empregado da sua casa e diz assim: quem colocou esse carro aqui? Então, a pessoa vai ter que lhe dizer quem colocou aquele carro ali, por que aquele carro está ali, e falar alguma coisa sobre aquele carro. Aquele carro não pode estar ali por acaso. Alguém colocou. Aleluia. Como é que essa pessoa que diz que não acredita em Deus pode lhe explicar para nós um céu que a gente vê, as nuvens, o sol, as estrelas lá? Alguém colocou isso lá e alguém preserva. Alguém inteligente fez e preserva. Todas as coisas existem. Todas as coisas existem porque alguém criou e preserva tudo quanto fez. Verdade. Então não tem como invalidar a existência de Deus, porque tudo quanto existe, alguém fez, alguém preserva, e esse alguém é Deus. Glória. Coisa que o homem não pode invalidar isso nem apagar. E a segunda revelação de Deus ao mundo, Jesus Cristo, que veio ao mundo manifestar a obra de Deus. E a terceira, a sua palavra, que é viva, eficaz e é verdadeira. É a prova de que realmente essa palavra é de Deus, porque ela se cumpre. Aleluia. Sua promessa é verdadeira. Então, Noé achou graça, Noé andou com Deus. O que será andar com alguém? Vamos entender melhor, para a gente compreender como se pode andar com Deus. Andar com alguém é caminhar junto. Se eu decido andar com você, então nós vamos caminhar junto. Então, caminhar junto, só caminha duas pessoas juntas se elas estiverem em acordo. Verdade, Senhor. Existe um ditado no mundo aí que diz assim: me indica com quem tu andas que eu digo quem tu sois. Então, se você andar comigo, você pode até não fazer o que eu faço, mas concorda. É verdade. Não tem como você andar comigo sem concordar. Desse jeito. Então, se a pessoa anda com outra pessoa e aquela pessoa que anda com ela é um mau conduto, é uma pessoa viciada, é uma pessoa errada, aos olhos do mundo, aquela pessoa que anda com ela concorda com o que ela faz, embora que não faça, mas concorda. Se eu ando com alguém que esse alguém faz coisas erradas, eu posso não fazer o mesmo, mas se eu ando, eu estou apoiando, eu estou concordando, eu estou em parceria. Não é isso aí? Então, andar com Deus é estar de acordo com Ele. Não se pode andar com Deus contra Ele. Verdade. É impossível. Aleluia. É impossível alguém dizer que é cristão, recebe o Espírito Santo, pertence a Deus, anda com Deus e é contra Deus. Não concorda com a doutrina de Deus. Não concorda com a vontade de Deus, com a lei de Deus, com o mandamento de Deus. Então não tem como. O que diz Tiago 4:4? Diz que aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus, porque não pode a pessoa dizer que é amigo de Deus, anda com Deus e está associado ao mundo. Verdade. Então, se a pessoa anda com Deus, recebe o Espírito Santo, é de Deus, ela não pode mais estar com a amizade do mundo, associada ao mundo. Aquilo que ela era, que ela foi, morreu, ficou para trás. Não se pode viver dividida mais com Deus e com o mundo, pela igreja do mundo. Então, ou
anda com Deus ou não anda. Né? Ou somos ou não somos. Jesus disse assim, ó, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Se ela não ouve e não segue, é porque realmente não é ovelha de Cristo. Porque aqui é a ovelha de Cristo, ela dá ouvido e ela segue, ela tem prazer de ouvir e de seguir. Aleluia. É isso aí. Jesus disse que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Aqueles que não querem ouvir, não querem concordar com Deus, é porque esses provam com as suas obras que não são de Deus e não querem andar com Deus. Não querem concordar com Deus. Veja em um mundo em que nós vivemos, no nosso Brasil, tem várias religiões, mas todas elas dizem que acreditam em Deus, que Deus existe. Mas quando você convida a pessoa para ir na igreja, muitas até vêm, ouve até uma mensagem, recebe uma oração na sua casa, tem até um salvamento ali na parede, uma Bíblia aberta. Mas se você perguntar, você quer ser cristão? Quer entrar na igreja, quer se batizar, quer fazer parte, a pessoa diz, não, eu não quero. Eu não quero compromisso, eu não quero andar em igreja, eu não quero seguir a vida cristã. Então a própria pessoa decide que não quer andar com Deus, não quer compromisso com Ele, não quer seguir o caminho de Deus. Andar com Deus é andar no caminho que Deus está. Não se pode andar com Deus andando no caminho do mundo onde Deus não está. Aleluia. Como é que eu provo que eu ando com Deus? Que eu sou de Deus? Se o caminho que eu ando é no mundo, é fazendo o que o mundo faz, é vivendo como o mundo vive, então eu ando com Deus. Quem anda com Deus é aquele que decide deixar o caminho do mundo e anda o caminho que é de Deus. Aleluia. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem me segue vai ao Pai. Então andar com Deus é andar com Cristo. Aleluia. É receber a Cristo. É andar com Ele, não mais na vida lá do mundo. 1 João capítulo 3 tem uma escrita interessante, muito forte. 1 João 3:3 diz assim, ó, aquele que conhece a verdade, que aceita a verdade, recebe a Cristo, anda com Deus, esse se purifica, não anda mais se contaminando. Glória, aleluia. No versículo 6, 1 João 3:6 diz assim, ó, aquele que ainda anda na prática do erro e não conserva, esse nunca ouviu nem o conheceu. Aleluia. Quem diz que anda com Deus, que é cristão, que tem o Espírito Santo, está na igreja, mas não consegue consertar seus erros, ainda anda na mesma prática da vida do que veio no mundo, esse nunca se arrependeu. Esse nunca se converteu. Esse nunca conheceu a Deus. Por quê? Porque ele não se libertou, ele não se arrependeu, ele não consertou, ele ainda anda na prática do erro. Se anda na prática do erro, ainda é servo do pecado, ainda não conheceu a Deus. Quem conhece a Deus, esse se arrepende, esse conserta, esse não anda mais na prática pecaminosa. O cristão está sujeito a errar. Enquanto a gente anda nessa terra, a gente está na carne, num corpo pecaminoso. Mas estamos sujeitos a errar. Mas é errar uma vez. Não é errar hoje, amanhã, e continuar errando a mesma coisa e achar bom. O salmista Davi era um homem segundo o coração de Deus e cometeu adultério. Mas quantos adultérios ele cometeu? 2, 3, 4, 5? Não, foi um. Não é para cometer nenhum. Mas ele escorregou, errou, foi um. Mas ele consertou. Mas a pessoa que diz que é de Deus e adultera hoje, adultera amanhã e gosta e continua errando, então ele está provando que não é. Verdade. Por quê? Porque ainda vive na prática do erro. Quem verdadeiramente anda com Deus está sujeito até tropeçar e já estava com... Está entendendo? Lá fora é uma coisa que a outra não pode isso, gente. Então, quem anda com Deus conserta, não anda na prática do erro, porque Deus é santo. Deus é santo. Então, quem anda com Deus, anda em santidade. Aleluia. Aleluia. Anda com
um testemunho que agrada a Deus. Glória a Deus. Andar com Deus é ter um testemunho que concorda com Ele, que agrada a Ele, que vive a sua vontade. Não se pode andar com Deus contra Deus. Quem é contra a lei de Deus, é contra o mandamento de Deus, é contra a obediência a Deus, esse não anda com Deus. Pelo contrário, é inimigo de Deus. Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se a pessoa diz que é amigo de Deus, que anda com Deus, e ainda vive associado com aquilo que é do mundo, então ele está sendo inimigo de Deus, não é amigo. Como é que eu digo que eu sou cristão, ando com Deus, e uso o meu telefone para me corromper? Para as redes sociais, porque é imoral, porque é pecaminoso, porque é de Satanás. Então eu não estou sendo amigo de Deus, estou sendo do mundo. Se eu uso para me contaminar, se eu faço o que não agrada a Deus, se eu vivo me corrompendo com coisas mundanas e carnais, então eu não estou agradando a Deus, então eu não estou andando com Deus, porque Deus é meu. Deus, Senhor. Deus é limpo, Deus é santo. Então andar com Deus é andar em espírito e em verdade, é andar de forma obediente. Glória. Não estou querendo aqui doutrinar, pelo amor de Deus, entenda. Eu não sou pastor daqui. Eu estou querendo trazer aqui uma palavra de esclarecimento para abrir nossa memória, para a gente entender qual a razão de Noé ter sido escolhido. Noé foi escolhido e foi salvo porque andou com Deus, e andar com Deus é isso. É estar de acordo com Ele, é ser obediente, andar com Deus, é concordar o caminho que Ele vai, a gente seguir o mesmo caminho. Verdade, Jesus. Se o caminho de Deus é esse, então eu não posso escolher outro, eu tenho que me submeter. Tem tanta gente, irmãos, que vem da igreja, é ensinado pelo pastor, pela pastora, mas a pessoa tem o coração duro e diz, não, eu não vou ser crente desse jeito não, isso é conversa de homem, eu vou viver da minha forma. Verdade. Então, a pessoa está provando que não quer andar com Deus, porque a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. Aleluia. A doutrina não é nossa, a doutrina é bíblica, é de Cristo. Verdade, Jesus. Andar com Deus é se submeter à vontade dele, não é viver a minha vontade. Zaqueu queria conhecer Jesus e subiu numa figueira. Jesus passando, Jesus disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Verdade. Se Zaqueu não desce e não ouve Jesus e não segue Jesus, Zaqueu não receberia Jesus na sua casa. Ninguém recebe a Deus em sua casa se não der ouvido e se submeter a segui-lo. Aleluia. As pessoas querem que Deus vá ao seu encontro, vá lá na sua casa, resolva o seu problema, mas as pessoas não querem dar ouvido e seguir o caminho de Deus. Verdade, Senhor. É isso aí, esse é o problema em que muitos não conseguem conquistar, não conseguem alcançar a salvação, alcançar a libertação. Por quê? Porque não seguem o caminho de Deus, seguem caminhos errados, batem portas erradas, vai para um lugar que Deus não está. Procura Deus em outra fonte que Ele não está. Caminhos que Deus não aprova. Então só se encontra Deus e só se anda com Ele se procurar o caminho que Ele anda, o lugar que Ele está. Aleluia. Aleluia. Não se acha Deus em todo lugar. Deus habita no alto, no lugar santo, onde 2 ou 3 em seu nome está. E no coração daquele que eu amo e o recebe como seu Deus e decide andar com Ele. É? Então, para andar com Ele, é preciso buscá-lo de todo o coração, aonde Ele está, recebê-lo e decidir andar o seu caminho. O pecador perdido está lá no mundo. Quando ele quer andar com Deus e quer salvação, ele tem que decidir vir à igreja, buscar onde Deus está. O lugar que Deus está, ele vem receber a Deus. Após ele receber a Deus, ele decide andar no caminho de Deus, não sair mais da igreja. Permanecer no caminho de Deus. Porque se ele voltar atrás para o mundo, então ele não vai mais andar com Deus, porque Deus não está no mundo. Deus está na casa de oração. Deus está aonde Ele é adorado, é invocado, aonde Ele é clamado, aonde busca, ali Ele está. Né? Andar com Deus é isso, é buscá-lo onde Ele está e seguir o caminho dele. Isso é andar com Ele. Não é tão difícil de entender. Andar com alguém é caminhar junto, é estar de acordo, é estar em comunhão. Veja aqui,
Glória a Deus. Andar com alguém é estar de acordo, é estar em comunhão. Andar com alguém é ter amizade. Não se anda com alguém que não se concorde, que não esteja unido, que não tenha comunhão. Então, andar com Deus é a aliança com Ele através de Cristo. A comunhão com Ele. O cristão que anda com Deus, ele não se sente sozinho, vazio e nem solitário. Eu chamei a atenção de um irmão que chegou lá em casa semana passada, um obreiro. E ele é sozinho assim como eu, né? Eu tenho ainda minha filha com 15 anos, mas ele é sozinho. E ele começou a lamentar e disse assim: eu não aguento mais. Meu casamento não deu certo, eu trabalho, chego em casa, estou solitário naquela casa. E tenho que ir para a casa de alguém para sair dessa solidão. E eu não sei viver só em casa, eu me sinto tão só. Eu digo: rapaz, não diz isso não. Que quem anda com Deus e tem a Deus não se sente só. É verdade, O Jesus. cristão que recebe o Espírito Santo, anda com Deus, quando ele acorda, ele ora e fala com Deus: Senhor, obrigado à noite, dá a tua bênção neste dia. Quando ele vai sair de casa: Senhor, toma a minha frente, guarda a minha entrada, a minha saída. Se ele está no trabalho, ele está ligado com Deus, falando com Deus em todo o tempo. Se ele está na sua casa lavando, cozinhando, passando, arrumando, ele está falando com Deus, está cantando, está ligado. O cristão que anda com Deus tem comunhão todo o tempo. O cristão que anda com Deus, ele sente Deus com ele. Ele vai dormir, ele sente Deus com ele. Ele acorda, ele sente Deus com ele. Ele está na rua. Às vezes eu vou andando de bicicleta na rua e começo a falar com Deus, e me ligo com Deus, e a gente dispara no mistério no meio da rua e estão em cima. Eu digo: Jesus, eu estou no meio da rua. Oh, glória. Porque o cristão que anda com Deus, ele sente Deus em todo lugar. Nada. Ele pode estar onde tiver, mas Deus é com ele. Glória a Deus. Aleluia. Quem anda com Deus, Aleluia. sente ele presente. Glória a Deus. Ele não vive Glória. ele não É desse sozinho. jeito. Ele sente Glória a Deus. Deus. Então, andar com Deus é ter amizade com ele. Aleluia. Conversar com ele todo dia. Glória, glória. É todo momento estar íntimo com ele. Amigo. Comunhão, amigo. Isso é andar com Deus. Aleluia. Andar com Deus é o testemunho de um compromisso de uma vida cristã. Se o cristão, ele não prova no seu dia a dia um compromisso com Deus, de uma vida cristã, ele não prova que anda com Deus. Verdade, Jesus. Porque para andar com Deus, eu tenho que provar pelas minhas obras que eu tenho um compromisso com Ele, como cristão genuíno, verdadeiro. Cultuando na igreja, obedecendo os mandamentos direitinho, como eu sou ensinado, cooperando, servindo naquilo que é necessário cooperar e servir, cumprindo minhas responsabilidades e serve de Deus. Aleluia. Compromisso de uma vida cristã. Isso é uma prova de que realmente o cristão anda com Deus. Verdade. Ele demonstra isso pelas obras, em que a sua fé é provada no dia a dia, no compromisso de vida cristã. Então, isso é andar com Deus. Andar com Deus é amá-lo e viver para Ele como servo fiel. Aleluia. Provar amor a Ele acima de tudo, vivendo para Ele como servo fiel. É ter prazer de servir a Ele. O cristão que anda com Deus, ele tem prazer de estar na igreja, ele tem prazer de orar, ele tem prazer de ler a Bíblia, ele tem prazer de cantar, ele tem prazer de cooperar, de ofertar, de contribuir. O cristão que anda com Deus, ele está de acordo com aquilo que Deus fala. Aleluia. Meus irmãos, igreja que eu já pastoreei, eu já vi coisas de espantar. Coisa de espantar. Presta atenção, eu vou só dar aqui o testemunho aqui que eu lembrei agora. Acredite, igreja que eu já pastorei, quando eu vou pedir a oferta, obreiros que eram do meu lado, diáconos do meu lado, saía, ia lá para a porta, ficava remungando, e o porteiro depois me contava o que ele dizia. Misericórdia, Jesus. Olha o que ele dizia: eu vou lá dar dízimo da oferta, olha a careca dele, chega a brilha, vai vender picolé. Eu vou dar o dízimo. Hoje ele está de bicicleta, eu vou dar dízimo, amanhã ele está de carro novo.
ensinada na igreja, ao Grêmio, dizer isso. Dizer isso contra os dízimos. Não querer cooperar e ainda ser contra. Se o próprio Deus fala, trazei e eu recompensarei. Abrirei a janela do céu, derramarei bênção tal, darei maior bastante, arrependerei o devorador. As promessas de Deus são fiéis. Para quem contribui? Como é que a pessoa diz que é cristão? E quando você pede, irmãos, a contribuição para a casa de Deus, a pessoa murmura e diz que não dá porque está dando para o pastor. Para o pastor ficar rico. Essa pessoa que diz isso não tem entendimento do que Deus fala. Porque a gente não dá para o pastor, a gente dá para o Senhor. Aleluia, Jesus. O que se dá na casa de Deus está se dando para a obra de Deus. A obra de Deus não é os anjos que vêm fazer, somos nós. Essa obra é eu e você, é nós que tem que fazer ela. Não é o prefeito, não é o governador, o presidente que vai mandar, não, somos nós. Então somos nós que temos que ter consciência. Deus espera que nós façamos essa obra. Sem nós, não há obra de Deus. Como que tem obra de Deus se não tem povo de Deus? Mas ainda existem alguns que pensam dessa forma como aquele irmão pensou. Não vou dar não, porque se eu der, o pastor engorda. O pastor fica rico. Então essa pessoa que diz isso está contra Deus. Porque Deus é quem quer o nosso sacrifício. É quem quer a nossa cooperação. E se a pessoa não coopera e ainda é contra, ela não está concordando com Deus. Não está concordando com Deus. Então concordar com Deus, andar com Ele, é dar ouvido o que Ele fala. É cumprir, é seguir, obedecer. Se a pessoa não aceita, não obedece, então ela está contra Deus. Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Não é nossa, é de Deus, com certeza. Entendeu? Então é isso. Andar com Deus é isso, é cumprir o papel de servo fiel. Procurar ser realmente um cristão de um testemunho vivo que agrade a Deus. Como prova que andamos com Ele. Um testemunho que o agrada. Noé andava com Deus, justo e reto. Então, andar com Deus, não do jeito que eu quero andar, mas de forma justa e reta. O que é ser justo? Para a gente entender o que é ser justo, vamos primeiro entender o que é ser injusto. Uma pessoa injusta é uma pessoa mau. Uma pessoa injusta é uma pessoa que põe a mão no pé dos outros. Uma pessoa injusta é uma pessoa que não é fiel. É uma pessoa que não é sincera, que não é verdadeira, que não é honesta. Verdade. Uma pessoa injusta é uma pessoa corrupta, que faz o mal. E o que é ser justo? Ser justo é verdadeiramente ser honesto, ser sincero e ser verdadeiro. Oh, glória, Senhor. Aleluia. Ser justo é não querer o que é de outro, é só querer o que é seu. É verdade, Deus. Ser justo é ser uma pessoa que ame o seu próximo e que não faça o mal. Justiça é isso. É querer o que é direito. É nunca concordar e nem fazer o que é errado. O que prejudica alguém. O que é mal para alguém. Justiça é isso. É cumprir seus compromissos, seus deveres e suas responsabilidades. Aleluia. Quando a gente cumpre os nossos deveres, nossos compromissos, nossas responsabilidades, a gente está sendo justo com aquilo que nos é dado para fazer. Ser justo é nós pagarmos o que devemos e só querer aquilo que é nosso. Verdade, Jesus. Isso é ser justo, é não querer o que é de outro. A própria Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Noé alcançou graça porque foi justo com Deus. E em sua geração, ele andou de forma honesta, de forma sincera e verdadeira. Que não fez a maldade contra o próximo, mas procurou viver justo, de forma sincera, honesta e verdadeira, que agradasse a Deus. Aleluia. Ser justo é isso. Ser justo é não enganar, é não roubar, é não prejudicar ninguém. É não ofender o próximo, é não prejudicar o próximo.
Ser justo é isso, é amar. E quem ama não faz o mal. Verdade. Quem ama não tira o que é de outro. Não rouba o que é de outro. Quem ama não dá prejuízo ao outro. Ser justo é isso. É verdadeiramente um caráter de uma pessoa honesta. Glória a E Deus. sincera. Aleluia. Justiça é o cumprimento de um contrato entre dois. É a semelhança do casamento. Vamos aqui dar um exemplo de casamento. Eu já fiz casamento. E quando eu faço um casamento, uma coisa que fica mais na minha cabeça é quando eu faço aquela pergunta. Fulano de tal, tu prometes ser fiel a ciclano na alegria ou na dor? Em toda a situação da vida de vocês, viver um para o outro, e a pessoa diz sim. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é sério. Verdade, Jesus. Durante a vida deste casal, há muitos altos e baixos. E esse casal precisa entender que se eles não cumprirem o que eles juraram perante Deus e o altar e as testemunhas, eles não estão sendo justos. Para um homem ser justo, a sua mulher, a mulher ao seu marido, eles têm que procurarem serem cumpridor daquilo que eles assumiram. Eles assumiram o compromisso de viver um para o outro. Forte, Jesus. E não Aleluia. pode largá-lo e nem pode traí-lo. Passe o que Glória. passar. Não é para traí-lo e nem largá-lo por algum motivo. Não, é para procurar viver um para o outro, porque eles assumiram o compromisso. E se não cumprir, não está sendo justo. Quantos homens, quantas mulheres, meu irmão, que casa. Mas aí o outro ficou mais gordinho, já desgosta, não quer mais. Mas aí o outro já tem um defeito, uma coisa que não está me agradando, vamos se separar. Por qualquer motivozinho, hoje quer se separar. Verdade. Já não quer mais cumprir o que prometeu, não quer ser justo mais um com o outro. Olha o problema aí. Entendeu? Então, ser justo é isso. É cumprir o compromisso que assumiu. Serem fiéis até a morte. Justo de entrar e horário de sair. Certo? Funções a ser executadas, a desenvolver. Certo? Regras e normas que o chefe, o encarregado, a gerência determina que é para ser cumprido naquela empresa. Se você não cumprir aquelas cláusulas, não cumprir aquele contrato que você assumiu para aquela empresa, você não está sendo justo. E se você não for justo, o que vai acontecer? Você nem tem seu salário e vai ter demissão. Vai perder seu emprego. Porque você não está sendo justo no que você assumiu, no contrato que assumiu. É a realidade. Justiça é isso. É fidelidade no compromisso que você assumiu. O cristão que assumiu a fé e o compromisso com Deus, ele tem que pagar preço, faça o que passar. Mas não pode trair a Deus, não pode abandoná-lo, não pode negar a fé. Tem que permanecer no lugar e não pode recuar por nada. Glória a Jesus. Se recuar, não é justo. Se negligenciar o compromisso com Deus, não está sendo justo. Se ele não permanecer fiel no lugar, na missão que Deus lhe chamou e colocou, ele não está sendo justo no compromisso que ele assumiu com Deus. Não é o bastante dizer que é cristão, é preciso ser justo com Deus, cumprindo o compromisso com Ele. Justo. Tu vai para o culto hoje, fulano, vou, meu compromisso é com Deus. Oh, glória. Independente se meu parceiro vai ou não. Eita Deus. Procurar cumprir as nossas responsabilidades com Deus. Nossos deveres, nossos compromissos, na fé que a gente assumiu a vocação de servo. Aleluia. Muitas das vezes doente, muitas das vezes com fome, muitas das vezes chorando, mas não podemos recuar, temos que cumprir. Quantas das vezes eu subi no altar de Deus? Em situação de dor, de lágrima, com fome, doente, mas nunca deixei o meu compromisso, nem larguei por causa que eu estava dessa forma. Não, seja chorando, seja gemindo, seja bem, seja mal, da forma que tiver, procure cumprir seu papel de servo para ser justo com Deus. Aleluia, Jesus. Porque se a gente negligenciar, se a gente recuar, se a gente desistir, desanimar,
mas não estamos sendo justos com Deus, porque Deus está contando conosco. Cadê você, rapaz? Eu alistei você para esse trabalho. Chamei você para essa batalha, para essa guerra, para essa obra. E você está desanimando, rapaz? Está deixando seu lugar vazio? Não está cumprindo o que eu lhe mandei? Seja justo comigo, senão nós vamos acertar conta e você não vai ser aprovado. Desse jeito, Senhor. Para ser aprovado, é preciso ser justo com Deus, cumprindo a missão de servo fiel. Aleluia. Servo fiel. Justo com Deus é isso, é cumprir a missão como Deus requer de nós. Qual é a sua missão? O que foi me dado para fazer? O que você é na obra de Deus? Cumpra isso, seja justo com isso, porque estamos fazendo para Deus. Aleluia, gente. Para Deus aprovar Noé precisou concordar com ele e ser justo Verdade. no seu testemunho de cristão. Aleluia. Porque se não formos justos com Deus, se andarmos negligentes, vacilantes como covardes, abandonando o lugar, abandonando o compromisso, abandonando nosso dever, nossa responsabilidade, corremos risco de ser reprovados. Ser justo é cumprir seu papel, é fazer seu dever, é trabalhar certinho com Deus, naquilo que Deus nos manda fazer. Porque a gente vai ser cobrado por isso. Então, precisamos ser justos com Deus e justos com o próximo. Não fazendo mal ao próximo. Não querendo prejudicar ninguém, mas levando uma vida honesta, sincera e verdadeira. Caráter de uma pessoa justa é uma pessoa honesta, sincera e verdadeira. Desse jeito. Isso é ser justo. Glória a Deus. Aleluia. Ser justo é respeitar o direito do outro, procurando viver de forma verdadeira, honesta, sincera e legítima. Isso é uma forma que nós entendemos mais ou menos o que é ser justo. Ser justo é assumir a fé até a morte. O verdadeiro crente que é justo com Deus, ele paga o preço de pagar e não corre, não nega a Jesus por nada. Glória, Senhor. Venha perseguição, entre lei, entre governante, haja o que vier. O cristão justo pode até morrer, mas corre no lugar, mas não corre. Verdade. Se morrer, morre como crente, mas como covarde não. Ele nunca abandona a fé, nunca abandona a igreja, nunca abandona o compromisso com Deus, por nada. Ser justo é isso. É assumir a fé até a morte, não negá-la por nada. Ser justo é isso, é assumir a verdade sem falsificá-la. Se está escrito, eu tenho que aceitar, eu não posso modificar. Verdade. Se eu tentar fazer um arrumadinho aqui e dizer, não tem problema não, Deus só quer o coração, então eu não estou cumprindo a verdade como ela manda, eu tenho que ensinar a verdade como ela é. Glória. Aleluia. Aquele que falsifica a verdade, que distorce a verdade, ele não está sendo justo. Ele Verdade, tem que Deus. pegar ela como ela está. Oh, glória, Senhor. Se a verdade de Deus está dizendo que a igreja é mantida pela oferta e pelo dízimo, eu não posso pregar o contrário. Verdade. Porque existem muitos aí pregando e eu pensei que em outro lugar, dizendo que não é para dar dízimo e oferta não. Não é não. E se a Bíblia manda, a Bíblia fala, como é que eu vou dizer diferente? Então, se eu falsificar a verdade, eu não estou sendo justo. Eita Deus. Eu tenho que pregar ela como ela manda. Ensinar como ela manda. Ser justo para com Deus. Justiça é perfeição na fé. É ter uma fé sincera. O crente não pode ter uma fé politeísta. Uma hora crê em Deus, outra hora em Nossa Senhora. Uma hora crê em Deus, outra hora no Batista da Padroeira. Uma hora crê em Deus, outra hora na Maria, não. Ser justo é ter uma fé exclusiva, genuína e pura, somente em Deus e na sua palavra. Aleluia. O crente justo não pode vacilar na fé, uma fé politeísta, crença em várias doutrinas, em vários deuses, não. Um crente justo é aquele que crê em Deus de todo o coração. Eu já batulei igreja, gente. Olha só. Uma macumbeira lá em Goiânia, quando eu pastorei lá no final de 2010, ela era na 50 mil reais, 2 carros pai. E ela fez uma reforma na casa dela.
E a reforma que ela fez, ela convidou um pedreiro, que era um obreiro na minha congregação. E o pedreiro me chamou para trabalhar com ele na reforma da casa dela. Meu Deus do céu, eu vi pessoas que eram membros da minha congregação indo lá consultar ela. Na rua. O centro dela era atrás, a gente trabalhando e viu o ritual que ela fazia. Gente cristã, gente crente da igreja. Quando passava uma tribulação, eu corria para a macumbeira para pagar para ela fazer ritual. Meu Deus do céu, como é que a pessoa diz que é crente, está na igreja e corre para macumbar? Está me entendendo? Então uma pessoa dessa não está sendo sincera na fé. Não está sendo verdadeira, não está sendo justa com Deus. Crendo em Deus e crendo no diabo. Não pode. A pessoa que está na igreja assume uma fé em Deus e está dividida em outras crenças. Não está sendo justa com Deus. Ser justa é ter uma fé genuína, exclusivamente em Deus, no seu poder e na sua palavra. Aleluia. Fé pura, fé sincera, amor de todo o coração a Deus acima de tudo e nunca dividir esse amor por mais nada. Provar o amor a Deus acima de tudo e nunca trocar nada pelo amor de Deus. Não trocar o amor de Deus por nada. Quantos crentes trocam o amor de Deus por mínimas coisas? Se desvia por mínimas coisas. Abre mão do compromisso com Deus por mínimas coisas. Ser justo é isso. É provar amor a Ele, negando a si mesmo e não trocando jamais o amor dele por coisa alguma nessa vida. Aleluia. A justiça é verdadeiramente isso. É viver um coração em Deus, amando a Deus e não aos prazeres, nem ao dinheiro, nem às coisas dessa vida. Mas é se doar para Deus cada dia, amando e buscando o seu reino em primeiro lugar acima de tudo. Aleluia, Jesus. Como servo fiel, agradando a Deus em tudo. E isso é manter a justiça. Oh, glória. Vivendo para Deus, amando a Deus, como servo fiel. E se negando cada dia por amor a Ele. Isso é ser justo para com Ele. Reto, para nós concluir, né? O que é ser reto? Retidão aponta para o caminho em que andamos. É não desviar a direita da esquerda, é seguir em frente. É alvo, é propósito. Aleluia. O cristão que recebeu a Cristo, ele não pode olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Ele tem que ter um objetivo na vida, ele tem que ter um alvo. O alvo dele é o céu, o alvo dele é Cristo. O alvo, enquanto estiver aqui na terra, nós temos uma missão. A nossa missão é pregar o Evangelho do Reino, é adorar a Deus, é louvar a Deus, até o dia em que Ele vier nos buscar. Esse é o nosso alvo. O cristão correto é aquele que não se desvia à direita nem à esquerda, não olha para trás, nem para um lado, nem para o outro, ele olha para o alvo, ele tem propósito de vida cristã. Aleluia. Aleluia. Retidão é linha reta, é não tropeçar o caminho, é andar no caminho traçado por Deus, na direção de Deus em tudo que vai fazer. Aleluia. Salmo 101, verso 6, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, os que andam no caminho reto, esse me servirá. Caminho reto. Mateus 7,14, Jesus disse que esse caminho é estreito e nem todos conseguem andar nele. Não é todos que conseguem andar no caminho reto, porque o caminho é estreito. Nem todos conseguem permanecer nesse caminho reto, são poucos que conseguem. Retidão é não andar em caminho e nem em lugar que não é conveniente ao crente andar. Andar correto é você saber que nem todo caminho você deve ir, nem todo lugar você deve ir. Salmo 1 diz que o bem-aventurado é o que não anda no conselho do ímpio, por cabeça dos outros. É o que não anda em caminho de pecador e associado a lugares, a pessoas que andam em lugares indecentes, não é conveniente mais ir. Não se assenta em roda de escarnecedor. Retidão é isso, é desviar-se de roda de escarnecedor.
maus caminhos para o mundo. Retidão é isso. É o caminho em que nós andamos, é aonde a gente vai, é aonde a gente participa, é com quem a gente anda, o que a gente faz. É isso aí, é integridade de não se contaminar, não se misturar. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Em 2005 eu fui para o Rio, fui para São Paulo. 2005, na época eu estava separado, no meu primeiro casamento. Eu estava com 30 anos de idade, presta atenção aí, ó. Eu com meu irmão no apartamento, em São Paulo. E meu irmão dizia assim para mim, ó, presta atenção. Meu irmão dizia assim para mim, ó, eu vou trazer aqui, eu disse, não é para me gloriar, isso aqui é um testemunho. Eu vou trazer aqui 5 mulheres aqui, hoje. 2 eu vou deixar para você. E eu quero ver se crente que você é, se você realmente vai ser reto, vai ser sincero em seu Deus. Porque o nosso outro irmão, que era pastor também como você, veio para cá e trocava de mulher todo dia. Para ele a mulher era como copo de atalho. Quero saber se você é desse jeito também. Para mim ser correto, eu tive que mostrar para ele. No meio da galera, todo mundo lá, olha, tomando seu uísque, comendo seu refrigerante, seu churrasco, e eu lá no meio, eu não ia ficar no meio da rua, eu estava lá hospedado na casa. Mas eu tomava minha Coca-Cola e comia meu churrasco. E o outro dizia, um uísque, irmão, não, isso aí não é para mim. Esse caminho não é para mim. Minha bebida é essa, minha bebida é essa. Eu não me misturava. Quando estava meia-noite, você sabe o que eu dizia? Eu olhava para as bichinhas que estavam lá, eu dizia assim, ó, eu vou deitar. A casa é de meu irmão, a cama é dele, eu não posso tirar você, ele está aqui dentro de casa nem da cama, a cama é deles. Agora você não mexa comigo. Porque se você mexer, você não serve a cama. Você não serve para mim. Eu sou de Deus. Eu não curto, muito menos mulher de fora. E eu estava solteiro, viu? Eu estava solteiro, eu era mais novo, tinha 30 anos. Mas para envergonhar o diabo que estava usando meu irmão, dizendo que ia provar se eu era reto, eu disse, eu vou mostrar para tu, Satanás, que eu sou de Deus. Oh, glória! Aleluia! Se quiser se deitar comigo, vocês deitam, porque na casa dele a cama é dele. Agora comigo vocês não mexem. Se tocar em mim, vocês saem. Eu sou de Deus e você não serve para mim. Elas olhavam uma para outra e diziam, tá, não, esse cara é muito careta, não rola não. Vamos embora, não continua não. Não, não esse irmão aí tá não. Xiii. Entendeu? Retidão é isso, gente. Você pode estar no meio de gente corrupta, mas você não se mistura. Oh, glória! Verdade, Jesus. Já trabalhei em setor de trabalho. De mulher dizer para mim assim, ó, eu queria ter um encontro, só eu e você, nós dois, eu queria ver essa sua santidade até onde ia. Se eu pegasse você, só eu e você, eu ia passar meu dedo grande debaixo do seu pé, eu queria ver se você não ia cair no joelho dos meus pés e estar repreendendo Satanás. Eu sou o mesmo crente aonde eu estiver. Glória! Aleluia! Seja no meio de uma multidão, ou só eu e você, aonde estiver. O crente correto, o caráter dele é um aonde ele for. Verdade! Não tem essa conversa não, que só porque está só os dois aqui, perdeu a vergonha na cara. Que crente é esse? Hein? Não, então a gente é o mesmo, aonde vai estiver. Seja no meio de dois ou uma multidão, ou seja só os dois num lugar só. Glória! Retidão é isso! É caráter! Jesus, é verdade. É temor a Deus! É saber aquilo que dá para você e aquilo não dá. É se desviar do mal. Caminho reto, é não entrar na direita nem na esquerda, é seguir em frente. Aleluia! Isso é retidão. Retidão é isso. Se você está com uma pessoa que essa pessoa é corrupta e quer fazer o que não deve, rapaz, é o seguinte, tu quer fazer isso, tu faz, mas isso aí não é para mim. Dá licença, eu não apoio nem concordo, o problema aí é teu. Eu sei o que eu quero e o que é que dá para mim. Beleza, certo? Vai nós dois aqui no mesmo carro, no mesmo transporte, trabalha junto os dois, mas os dois não podem concordar. Se um é do diabo, o outro é de Deus, o que é de Deus tem que ser reto. Glória! Se o homem está fazendo o que não deve, problema seu. Eu não concordo, não faço. Meu compromisso é com Deus. Então minha retidão é com Deus. E não se misturar. Verdade. Ser reto é não se contaminar.
É entrar e sair em qualquer lugar. E é o mesmo. Não importa onde esteja. Mas rapaz, estou ali no meio daquele povo, eu estou ali por uma necessidade. Eu estou fazendo o mesmo trabalho, mas não vou me contaminar ali. Isso é retidão. É saber entrar e sair sem desviar a direita da esquerda. Mas caráter de crente verdadeiro aonde for. Isso é retidão. Então, vou concluir. Vai ver já, né? É isso aí. Então, retidão é falar a verdade, é assumir o que fala, é não ser quebrado. Falou? Assuma. Sim, sim. Não, não. Isso é retidão. Retidão é confessar e não esconder, é ser a mesma pessoa onde estiver, é aborrecer a mentira, é amar sem fingimento e viver sem aparência, e não desviar à direita nem à esquerda. Então, segundo o relato de Gênesis 6, de 5 a 7 que nós lemos, Noé e a sua casa escapou do grande dilúvio, porque andou com Deus justo e reto. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a razão de Noé escapar. Deus é amor, mas também é justiça. Noé foi salvo com sua família, porque ele buscou andar com Deus justo e reto. Aleluia. Que esta palavra seja de reflexão para nós entender que nós precisamos cada dia preservar isso e melhorar, andando com Deus justo e reto. Amém, meus irmãos? Eu sou o principal a receber esta palavra. Glória. Que ela fique para o nosso aprendizado e Glória. para a nossa edificação. Deus abençoe. Glória a Deus. Ô glória! Você pode ficar de pé aí? Olha para seu irmão, diga, meu irmão. Você aprendeu? O que é ser reto? O que é ser justo? Aleluia. Bem? Amém. Glória a Jesus. Que Deus possa me agraciar cada dia mais com essa palavra. É que esse entendimento entre sobre as nossas vidas todos os dias. Ser justo e ser reto. Ser escolhido. Assim como o Senhor Davi falou, em meio à multidão, né? Deus escolheu só para uma grande obra, para um grande trabalho, né? Para construir uma arca. E assim ele fez, porque ele acreditou. E se nós caminhamos com Deus, é porque nós acreditamos em Deus. Ninguém não vai andar com alguém se não acredita com ele. Se não tem a certeza, que aquela pessoa existe. Se nós estamos com Deus, é porque nós acreditamos e confiamos em Deus. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, te exaltamos, te glorificamos. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Deus, ministrada nessa noite, Deus, sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Deus, pelo ensinamento que o Senhor nos trouxe hoje, através do teu Espírito Santo, Deus, sobre a vida do teu filho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, que a tua justiça, Deus, a cada dia esteja em nós, mas que essa justiça só irá prevalecer em nós, se nós andamos justo com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o teu Espírito Santo a cada dia nos conduza, Deus, para ser justo diante de ti, justo, Senhor Deus, diante dos homens. Pai, em nome de Jesus, Deus, aviva a tua igreja, e faz com que cada um de nós venha ser justo e andar perfeito, assim como o Senhor falou com Abraão, de ser justo e ser perfeito. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor guarde, Deus, cada um deles, que o Senhor abençoe, Deus, os teus filhos, e que o Senhor conduza eles, Deus, para os seus lares, guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro,
E que essa palavra, Senhor, dessa noite, esse ensinamento, Deus, que o Senhor venha ministrar a cada um deles mais e mais ainda. O Senhor percurso, Deus, para chegar no seu lar. E quando for se deitar, que o Senhor, né, através do Espírito Santo, continue nos ministrando, Senhor. Do valor que você